Estamos no episódio 50 do Política que Interessa e para celebrar tenho uma convidada muito especial, Lis Rodrigues, diretora de Governança e Relações Internacionais da Prefeitura de Londrina. Para além do seu papel público, a Lis é fundadora da Global Cities, uma empresa criada para promover a internacionalização de municípios com base numa metodologia própria, inspirada nesta experiência bem-sucedida em Londrina. Hoje vamos conversar sobre o papel das cidades nas relações internacionais, a ligação entre a boa governança e a internacionalização e como é que os municípios podem mesmo tornar-se protagonistas num mundo cada vez mais interligado. Obrigado por teres aceito o convite, Lis. Tudo bem? Vamos avançar e dividir esta entrevista em duas partes, onde vamos começar com a organização política e administrativa do Brasil, para fazermos um comparativo para o público português, onde gostava de perguntar de que forma é que funciona esta divisão de competências entre os três níveis de governo, acho eu, presentes no Brasil. Sim, tudo bem. Muito obrigada pelo convite, Martim. É uma alegria estar aqui prestigiando o seu podcast e trocando essa experiência internacional aí entre Brasil e Portugal para a gente aprender um pouquinho um com o outro, né? O Brasil é uma unidade federativa, então ele é dividido em 3 esferas de governo que chamamos de União, que é o governo federal, e os estados e os municípios. Então, eles trabalham de forma cooperativa, mas cada um com as suas responsabilidades e cada um podendo atuar de acordo com o que está determinado na Constituição Federal. Não é um bocadinho parecido ao que o federativo, ou seja, vocês têm 3 eleições. Nós temos 2 eleições a cada 2 anos, porém com mandatos diferentes. Então, a cada 2 anos nós temos a eleição. Uma delas é para senadores e deputados. Okay. A outra eleição seria para eleger governador e presidente e prefeito. Pegando nisso, nessa distribuição, qual é que é o grau de autonomia das prefeituras no Brasil? As prefeituras, elas podem fazer, por exemplo, legislações próprias, né? Elas têm, desde que atendam ao que está previsto na Constituição, elas podem propor suas próprias políticas públicas. Okay. Podem legislar, elas têm as suas câmaras municipais, que os vereadores que fiscalizam, né? Eles tanto propõem leis quanto fiscalizam o trabalho do executivo. Então, ele tem os poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Okay. E a prefeitura, ela tem uma autonomia financeira também para criar, né, políticas públicas, desenvolver projetos, tem a sua arrecadação própria e trabalha também com os recursos vindos dos governos estaduais e governos federais. Então, e na prática, dando um exemplo mais prático, até onde é que esta prefeitura pode ir sem depender dos outros níveis de governo? Ou seja, o que é que Londrina acaba por poder decidir sozinha? Por exemplo, o sistema, políticas de educação. A educação básica, ela segue diretrizes nacionais, mas a política de educação ela é administrada no município. A saúde básica também, a atenção básica em saúde, também é um serviço, uma política pública prestada no município. Então, nós dizemos assim que a saúde básica mesmo, clínica geral, a política, toda a campanha de vacinação, campanha contra doenças, né, endemias, elas são realizadas em nível municipal. E agora o atendimento especializado, ele já é provido pelo governo do estado e também os hospitais, tudo pelo governo. Isto é um bocadinho semelhante. Eu estive com o presidente da Câmara Municipal de Leiria e também fiz esta pergunta e as competências até acabam-se por enquadrar na lógica da educação mais básica e mesmo da saúde. E no que toca a esta relação da Prefeitura de Londrina com o governo do estado do Paraná e depois com o governo federal, como é que funciona? Os governos, eles necessitam trabalhar em cooperação. Tanto as políticas públicas quanto os grandes projetos estruturantes, eles são viáveis porque existe uma cooperação entre o município, o estado e o governo federal. Principalmente no que tange ao repasse de recursos, a estruturação viária, porque a estruturação viária ela não é do município, ela é do governo do estado e do governo federal. E o município faz toda essa interconexão, então eles necessitam trabalhar em parceria. Porque apesar de haver esta lógica, ou seja, de alguma independência, têm que estar todos alinhados. Ou seja, certamente têm que estar mais alinhados até com o governo do Paraná para seguir sempre o mesmo rumo, certo? Sim, é isso que acontece. Isso. E hoje a gente vive um momento aqui em Londrina de alinhamento mesmo, essa é a palavra correta, porque o governo do estado do Paraná, ele tem investido na região justamente porque nós temos um produto interno bruto que precisa melhorar. Londrina é uma cidade que ela está localizada favoravelmente para a industrialização,
porque ela é próxima, né? Ela está a 4 horas do porto, ela tem um aeroporto muito estruturado. E Londrina precisa de mais indústrias para promover mais empregos e mais desenvolvimento. O governo do estado, ele tem investido na infraestrutura viária e também na infraestrutura de biogás para que possa promover um ambiente propício à instalação de mais indústrias aqui na região. Ok, muito bem. Avançando aqui para a parte super interessante, que eu estou mais curioso, porque muita gente nem imagina que uma cidade pode ter relações internacionais. E queria saber como é que isto se manifesta em Londrina, com exemplos de projetos ou cooperações nesse âmbito. Eu digo até com bastante orgulho que Londrina é uma das cidades pioneiras de médio porte, né? Eu não vou comparar Londrina com São Paulo, por exemplo, que daí já é uma cidade de grande porte. Mas é uma cidade de médio porte que é pioneira no estabelecimento de um setor de relações internacionais dentro da prefeitura. Então, já existiam algumas relações perdidas de cidades irmãs, como, por exemplo, nós temos uma cidade irmã em Portugal que tem o maior carinho, aí, Guimarães. Então, essas relações elas eram um pouco perdidas. Não tinha um setor que cuidava de tudo isso. E com o olhar da administração para a necessidade de Londrina trocar mais experiências e aprender boas práticas com cidades já desenvolvidas, nós resgatamos a relação com as cidades irmãs, estabelecemos dentro da Secretaria de Governo, que é a secretaria mais estratégica da unidade administrativa, né, da prefeitura. E conseguimos recuperar todas essas relações com as cidades irmãs e expandir isso também para outras organizações. Ou seja, estava parado, esse tipo de cooperação estava parado, então é muito à base de absorver maneiras de fazer. Não tem a ver com a interligação até a nível de... Ou seja, é muito de conhecimento e de gestão, esta ligação a nível de relações internacionais, seja com cidades irmãs ou não. E quais é que são os benefícios práticos para estas cidades e como é que podem mesmo contribuir para o desenvolvimento local de Londrina? Sim, eu vou só voltar na primeira pergunta, né? Assim, não é nem que ela estava parado, é que era uma política que não é uma prática. Se você pegar hoje todos os municípios do Brasil, muito poucos deles têm um olhar para o quanto as relações internacionais podem abrir portas de cooperação e desenvolvimento. Então, na verdade, nós enxergamos uma oportunidade e começamos a trabalhar isso com um pouco mais de força. E como ela pode contribuir, né? Não só com cidades irmãs, mas eu acho que a aproximação cidade com cidade, ela abre mais portas e ela é menos burocrática, porque é uma relação que não é diplomática, uma relação do país com país, né? É uma relação próxima, pessoas com pessoas. E isso proporciona para as cidades uma troca de experiência muito valiosa, principalmente na área de cultura, de educação, na área de industrialização, de infraestrutura. E aí pode ter implicações práticas na vida dos habitantes de Londrina? Com certeza, porque Ok. é uma conexão pessoas com pessoas que abrem oportunidades, como, por exemplo, o convênio entre universidades. Ok. Isso já proporciona oportunidades para a população. E no Brasil, agora olhando assim de forma mais global, esta prática de relações internacionais entre Estados, entre municípios neste caso, é uma prática recorrente? A grande parte do Brasil o faz, ou Londrina acaba por ser um caso à parte nesta área? Em nível municipal, Londrina, dentre as cidades do porte de Londrina e até um pouco maior ou menor, é uma cidade pioneira de explorar essa área como uma área de desenvolvimento. Grandes cidades como Rio de Janeiro, Florianópolis, São Paulo, aí já são mais evoluídas, até por serem capitais. Mas o governo federal, ele tem uma abertura muito grande para as relações internacionais. A gente vê isso já de longa data, né? Vários governos passaram e eles têm já uma cooperação internacional forte. Os municípios agora é uma prática que está começando e Londrina tem sido pioneira e principalmente como um bom exemplo para que eles possam seguir. Então, na medida, estas ligações nas relações internacionais afetam em que áreas específicas a gestão pública municipal? Educação, saúde? Educação, saúde, gestão como um todo, como, por exemplo, nós atuamos na diretoria de governança e relações internacionais. O que nós fazemos? Trazemos as boas práticas de gestão, de governança, e isso com base em conhecimentos internacionais, como, por exemplo, a OCDE, que é a Organização, né, para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E essas boas práticas da OCDE, que são de nível internacional, nós trouxemos para dentro da prefeitura para que se aplicasse no dia a dia da gestão pública.
Então, o benefício ele é interno, organização prefeitura, e externo também para a população. Por quê? Ele promoveu mais transparência, promoveu também o fomento de programas de integridade, a conexão entre setores da prefeitura, por conta dessa política de governança, ela se fortaleceu muito. São 27 grandes setores, né, secretarias municipais que nós chamamos, que é a educação, a saúde, assistência social, a Secretaria de Governo, Gestão Pública, Fazenda. Então, essas secretarias, elas trabalham hoje de maneira muito mais integrada por conta da política de governança pública que nós buscamos lá na OCDE e práticas internacionais. Ok, interessante. Uma questão que me veio aqui agora, esse tipo de relações internacionais entre municípios, sentes que os habitantes em Londrina sentem isso? Sentem que existe isso de forma prática ou é algo que está longe e que tem implicações, mas passa ao lado? Eu acredito que é um conhecimento gradativo. Hoje nós completamos 4 anos de atuação na Diretoria de Governança e Relações Internacionais e gradativamente nós temos visto quanto mais pessoas estão se beneficiando dessas pontes que nós criamos entre Londrina e o mundo. Por exemplo, nós temos um evento aqui realizado, foi idealizado até lá na Secretaria de Governo e em parceria com várias outras entidades, porque não se faz nada sozinho, né? Eu acho que as relações internacionais, elas se fortalecem porque nós envolvemos sociedade civil organizada. E isso faz com que os eventos aconteçam, as parcerias aconteçam. Nós criamos um evento chamado Londrina Paraná Day. Então, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento de Londrina, a Sociedade Rural do Paraná, a Associação Comercial, o SEBRAE, que é o Sistema de Apoio à Pequena Empresa. E nós criamos esse evento em 2023 e ele teve a participação de 60 pessoas, 4 países representados. Isso já foi um alcance muito grande por ser uma relação diferente que não existia, assim, não era uma boa prática ainda tão evidente. Em 2024, o evento já cresceu e ele contou com 90 pessoas, 8 países representados. Na semana passada aconteceu a 3ª edição, 2025, 200 pessoas, 13 países representados. Então, isso, para nós, vem mostrando como que um crescimento gradativo e como que as relações internacionais dentro do município, elas têm crescido e beneficiado a população de Londrina e também mostrado para o mundo como Londrina é um bom lugar para investimento, para educação, para troca de boas práticas. Que acaba por ser esse o objetivo, mostrar Londrina ao mundo e atrair o que se tiver de atrair e qual for o objetivo. Exatamente. Além de Guimarães, quais é que são as cidades irmãs de... Nós temos diversas cidades irmãs, algumas ainda não têm uma relação tão aprofundada de troca de projetos, mas, por exemplo, com Guimarães nós temos uma relação muito próxima. Foi até uma ação muito bonita que nós fizemos recentemente com crianças do ensino fundamental. Hoje, na era da internet, né, digital, eles trocaram cartinhas. Então, eles escreveram cartinhas contando como é a vida aqui, mandaram isso via correio para as crianças de Portugal e lá também eles escreveram e mandaram para cá. Isso tocou no coraçãozinho das crianças para elas entenderem que Londrina é aqui, mas o mundo é muito grande e existem outras crianças, isso, que elas poderiam conhecer. E então, esse foi só um último exemplo, mas também nós temos avançado muito com Portugal, com a Universidade do Minho e o governo lá, né, da cidade de Guimarães, para a implementação de um centro de pesquisas em fibras e compósitos aqui em Londrina, então, para ter essa troca também de experiência. Então, são várias áreas de atuação, né? Também temos uma cidade irmã nos Estados Unidos, em Ohio, Toledo, que a relação muito forte, próspera. Módena, na Itália, também temos uma relação muito forte. Recentemente, recebemos aqui em Londrina uma delegação de Módena e nós temos um projeto em andamento justamente para estudar a infraestrutura e a sustentabilidade para a industrialização e transporte público sustentável. Outra relação também que a gente está recuperando para se fortalecer com Bilbao, na Espanha. Temos cidade irmã também no Paraguai, cidade irmã também em Nicarágua. Então, são algumas que nós estamos buscando aí a relação. Como é que se cria essas ligações? Ou seja, não sei em que ano é que isso aconteceu, por exemplo, com Guimarães, mas como é que isso avança? Com que propósito? Qual é que é o objetivo? Porquê Guimarães, neste caso? Como é que isto acontece? Nós temos algumas buscas históricas até para entender as que já aconteceram e também as que ainda estão por acontecer, né? Pois, porque é um ciclo, acabam por haver cidades irmãs que deixam de ser irmãs, ou não? Deixam de ser porque acaba não tendo mais, às vezes, as mesmas áreas de interesse ou de cooperação, né? Mas
existe uma identificação do que uma cidade pode colaborar com a outra. Eu acredito muito assim nessa promoção das relações internacionais municipais. Sempre tem que ser uma parceria ganha-ganha. O que a minha cidade pode te ajudar e o que a sua cidade pode me ajudar. Não é nada assim, venham aqui e venham me ajudar. Não, sempre tem que ser benefício para os dois lados. Então, né? É recíproco. Então, é um processo gradativo. As cidades se identificam, se conhecem, se aproximam, conseguem identificar quais áreas elas podem cooperar. E, a partir daí, elas geralmente assinam um memorando de entendimento, começam a colocar em prática alguns projetos até que se torna via lei, porque aqui no município a gente sempre reconhece oficialmente a cidade irmã por lei. E aí, elas ficam legalizadas e começam... é mesmo... É por lei que se declara que estas cidades são... No município, sim. A gente faz até uma questão constitucional para poder reconhecer oficialmente como cidade irmã. Ok, interessante não saber. Então, e o papel, qual é que é o papel de uma internacionalista, neste caso, dentro desta administração municipal? Quais é que são as competências e como é que são aplicadas no dia-a-dia de trabalho? Uhum. O papel principal é buscar oportunidades mundo afora e ser a ponte de conexão. Eu atuo dentro da prefeitura de uma forma intersetorial. Então, o meu setor, né, a minha equipe, eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe que me ajuda. A minha equipe, eles estão sempre atentos às oportunidades. Por exemplo, eu gosto de contar as histórias e dar os exemplos porque ele traduz muito bem o nosso dia a dia. Quais são as pautas globais que a gente precisa estar atento, né, para poder trazer isso para o município e conectar Londrina com o mundo? Então, nosso papel principal enquanto internacionalista é ser essa ponte. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, por exemplo, a Agenda 2030, ela é uma pauta global. O mundo todo está olhando para isso. E nós começamos também nos trabalhos de governança pública, que foi já uma prática buscada internacionalmente, começamos a levantar dentro das secretarias municipais quais eram os planos estratégicos de cada uma, quais ações elas estavam em andamento ali, o movimento do trabalho de todas as áreas. Com isso, eu tenho informações atualizadas de todo o município, não só da minha secretaria. E eu trabalho muito alinhada com a sociedade civil organizada, porque as iniciativas deles eu preciso também conhecer para ajudá-los a buscar essas oportunidades fora ou oferecer lá fora ajuda. Cidadezinha da República dos Camarões, por exemplo. Londrina é uma cidade mais desenvolvida do que a cidade de Nitoku, que é uma cidade irmã. Nós colaboramos com eles, nós oferecemos curso técnico para estudantes que estão aqui em Londrina fazendo. Nós oferecemos consultoria do nosso Instituto de Planejamento Urbano para que eles possam desenvolver o seu plano diretor. Então, essa cooperação ela tem que ser sempre dos dois lados. E o papel do internacionalista é justamente estar atento a tudo o que acontece na cidade como um todo para conectar essas oportunidades. Tanto de negócios, que eu acredito que todas as ações de parceria, mesmo que seja na área de saúde, educação, cultura, ela acaba culminando em desenvolvimento. Se eu trago uma oportunidade de educação, no futuro essa pessoa vai estar mais qualificada para investir, para trabalhar. Então, isso vai terminar em melhor desenvolvimento. Então, como é que cidades médias como Londrina se inserem em discussões que nós consideramos parte das relações internacionais, sejam elas o ambiente, a inovação, até a própria mobilidade urbana? Como é que uma cidade destas olha para as relações internacionais e diz, bem, eu aqui posso ter este tipo de impacto, eu aqui posso ter outro tipo de impacto? Uhum. Sim, é interessante, por isso que é interessante conhecer a nossa realidade da fronteira para dentro, né, e da fronteira para fora. É preciso sempre estudar as iniciativas da cidade e as iniciativas que estão acontecendo em cidades parecidas ao redor do mundo, justamente para conectar e trazer as boas práticas para que possa impactar diretamente a política pública ou a economia local ou a saúde. Então, nós temos feito esse trabalho. E Londrina tem se destacado pela nossa aproximação até com as entidades internacionais, como o Sister Cities International nos Estados Unidos ou como a OCDE. E por conta disso, Londrina tem recebido convites para estar presentes em grandes eventos e isso para nós é uma oportunidade. Eu participei de alguns eventos representando a cidade de Londrina e que só tinha Londrina no Brasil participando. Então, tinha outras cidades de vários países, porém, no Brasil só tinha Londrina. Então, quando a pessoa olhava para o Brasil, ela lembrava de quem? De Londrina. Então, e era representada por Londrina. Era representada. Então, é importante estar presentes em grandes eventos, em feiras,
Porque aquele, não sei em Portugal como vocês dizem, mas aqui a gente fala, quem não é visto não é lembrado. Precisa estar lá. E assim as oportunidades vão surgindo e a gente tem que estar atento o tempo todo. Não pode deixar passar, ela só passa uma vez. Pronto, sinto que Londrina está nessa dinâmica de desenvolvimento, com ouvir isto. E também tenho aqui uma pergunta em relação a esta relação do município de Londrina com cidades da África. Por exemplo, como falaste dos Camarões, qual é que é a cidade? Nitoku. Nitoku. Qual é que é o tipo de projeto que é estabelecido em África? Nós temos... Londrina recebeu a visita da prefeita lá de Nitoku em 2023 e depois ela retornou em 2025 agora. E eles buscavam justamente uma cidade que tinha um perfil... até ela, quando veio para Londrina, falou: eu queria uma cidade que tem um perfil parecido com Londres. E Londrina é conhecida como a Pequena Londres. Já nasceu internacional, né? Londrina foi fundada em 1934 por ingleses e muitas nações vieram para cá. Londrina é uma cidade que tem comunidades do mundo todo morando aqui. E aí, quando você procura lá, acaba aparecendo a nossa cidade. Ela achou numa pesquisa, entrou em contato conosco, nos visitou, gostou da cidade e ela quis como um bom exemplo de estrutura mesmo, para que a cidade dela possa crescer estruturada, inspirada em Londrina. E, além disso, a questão educacional também, de cursos técnicos, interessa, porque aí a prefeitura de lá investiu encaminhando estudantes para cá, para que eles possam voltar depois qualificados e prestar o serviço lá para a comunidade deles. Ok, na base do ensino, neste caso. Isso. E fora a República dos Camarões, nós tivemos também a procura de 2 cidades da Angola para firmar uma parceria que ainda está aí em construção, que é a cidade de Cabinda e a cidade de Benguela. Então, nós estamos ainda nos conhecendo melhor para poder ver onde a gente pode cooperar uma com a outra. Eu já vi que Londrina está num bom caminho a nível de internacionalização, mas quais é que são os planos para conseguir ampliar, ser mais forte neste ramo? Temos planos ousados. Por exemplo, esse que eu te contei do Londrina Paraná Day, que é um evento criado aqui na cidade para trazer pessoas do mundo todo para cá. Nosso próximo passo é levar o Londrina Paraná Day, que daí, no caso, a gente vai chamar só de Londrina Day, para o mundo. Então, a primeira... Essas cidades irmãs? Vamos começar um pouco mais ousado ainda. A primeira edição acontece no dia 12 de maio, em Nova York, no Harvard Club. Então, já está tudo alinhado. Nossa ideia é apresentar os potenciais da cidade de Londrina, em parceria com quem está à frente desse evento, junto com a Diretoria de Relações Internacionais. É o Instituto de Desenvolvimento de Londrina, porque essa pauta é da CODEL. CODEL é esse instituto. E nós estamos dando todo o apoio necessário para que isso aconteça em Nova York no dia 12 de maio. Muitos investidores foram convidados e lá nós vamos apresentar a cidade de Londrina, os potenciais de Londrina, as oportunidades de crescimento aqui, com foco específico em atração de investimentos e empresas para cá. Essa é a base. Essa é a base. Isso no dia do Londrina Day em Nova York. Aí nos outros 2 dias, nós estamos com pautas para infraestrutura, visitas em escritórios de arquitetura que promoveram lá desenvolvimento urbano. Aí lá nós abrimos o leque para outras pautas também. Mas o Londrina Day em Nova York já é uma realidade. Acho que é um plano bem ousado e, assim, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e nós vamos começar a replicar isso em outras cidades pelo mundo. Agora fiquei curioso nisto, desta internacionalização. Isto também acontece, de certeza, de forma super, não sei, mas super forte em cidades como São Paulo e Rio. Sendo que Londrina segue um bocadinho o caminho e os passos dessas cidades maiores, ou Londrina está a seguir um caminho próprio e que isto é mesmo... Olhando para o Brasil, é mesmo um caso particular, mais do que ser um caso geral? Eu acredito que, assim, tudo temos que aprender, né? Com certeza, as boas práticas que grandes cidades brasileiras já fazem, nós podemos, com certeza, nos espelhar nelas. Mas eu digo com orgulho que Londrina está seguindo um caminho próprio. É uma metodologia desenvolvida, né? Até eu desenvolvi uma metodologia chamada Cidades, que é uma metodologia de governança e internacionalização. Isso foi uma coisa que eu fiz enquanto pessoa física, não enquanto prefeitura. E aí, como uma profissional da prefeitura, eu apliquei essa metodologia lá no meu trabalho. E assim, nós fizemos essa amplificação das relações internacionais. Hoje eu registrei essa metodologia e por isso que eu montei a minha organização Global Cities para replicar isso em outras cidades mundo afora. E qual é que é a base, assim, de forma muito geral, obviamente, o que é que distingue
essa Global Cities como metodologia para implementar noutro tipo de municípios? É justamente a junção da administração pública e boas práticas com a internacionalização. Não é só vender a sua cidade mundo afora. Você tem que organizar a tua cidade porta para dentro e conectar todas as ações em andamento para poder apresentar Porque mundo nada afora. funciona se internamente não estiver bem, certo? Exatamente. Então, a gente, né, tem seguido algumas etapas e eu não vou contar tudo agora porque eu estou ainda registrando metodologia, mas o nome delas, cidades, é justamente porque cada letra significa alguma iniciativa. Conexão, inovação, desenvolvimento, ações. Então, a gente vai por aí. Eu tenho toda a gente que me está a ouvir deve ser portuguesa. E para quem não conhece Londrina, quais é que são os pontos positivos? O que é Londrina? Fala um bocadinho disso. Vou começar já convidando. Venham ver de perto, porque Londrina é uma cidade maravilhosa. Eu trabalho há 11 anos na prefeitura e, assim, todas as ações que eu busco, tanto de fora, né, do Brasil, quanto ações do Brasil, é por muito amor à nossa cidade. Então, eu falo com bastante orgulho que Londrina tem um lago maravilhoso. Eu digo que o céu e o pôr do sol daqui, todo lugar tem isso lindo, mas quando você olha aqui na beira do lago, o pôr do sol, ele é tocante, é maravilhoso. É uma cidade de braços abertos, é uma cidade de bastante sol, pessoas simpáticas que vão receber todos. Tem uma gastronomia aqui variada, internacional. Tem cozinha portuguesa, tem cozinha japonesa, tem cozinha italiana. Tem de tudo que você imaginar. Aqui em Londrina tem shoppings e são diferentes, assim. As pessoas que recebem aqui, ela é como se fosse já uma amizade antiga e, na verdade, é por pura simpatia. Então, sentes que tem havido um crescimento substancial de Londrina nos últimos anos? Tem sim. E Londrina tem investido muito também no turismo de negócios. Então, nossa ideia é a atração mesmo de eventos de negócios, justamente para proporcionar uma cidade receptiva e um ambiente propício para o desenvolvimento. Voltando um bocadinho atrás e abordando essa fase, como é que estas relações e conexões com diferentes atores da sociedade, sejam eles empresários, educadores e organizações desta sociedade civil, impactam o sucesso depois desta internacionalização do município de Londrina, neste caso? Eu vejo isso como fundamental. Se não existir essa conexão entre o poder público e a sociedade civil organizada e as áreas de diferente, né, de empreendedores, não acontecem as relações internacionais de uma cidade. Porque, olha só uma boa prática. Com esse aumento do alcance internacional de Londrina, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, que já atuava no fomento ao comércio exterior, eles estabeleceram também dentro da associação uma diretoria de relações internacionais. Nós trabalhamos muito alinhados e aí juntos nós conseguimos identificar e trazer mais oportunidades ainda. Hoje eles uniram um núcleo de comércio exterior para poder justamente promover que as pequenas empresas possam também exportar e isso tem trazido para essas empresas um desenvolvimento maior. Com a cidade de Módena, por exemplo. Eles vieram para cá com uma proposta de trabalhar a sustentabilidade, construções sustentáveis, infraestrutura de gás renovável, mobilidade urbana. Isso não é uma coisa que eu posso deixar só dentro da prefeitura. Eu preciso abrir essa oportunidade para a sociedade. Então, nós convidamos para participar desse projeto outras organizações, como a nossa Companhia Paranaense de Gás, porque eles precisam estar conosco nesse projeto. A Associação das Empresas de Construção Civil, por conta das construções sustentáveis. Então, cada área de atuação é muito importante que tenha a participação da sociedade civil organizada. Esse trabalho que é feito pelo município, ele é para a sociedade, ele não é só para a prefeitura, ele é para a cidade como um todo e até para a região. Vou contar uma história de Portugal. Aqui na região de Londrina tem uma cidade chamada Nova Fátima, que tem um santuário de Fátima. E eles me procuraram recentemente, pediram uma ajuda, já que eu tenho essa conexão com a cidade de Guimarães, e se tanto Londrina quanto Guimarães não poderiam ajudá-los a se conectar com Fátima. E nós fizemos essa conversa, eu tenho já as pessoas, eu até sou muito agradecida ali à Adelina e à Fátima lá de Guimarães, ao professor Raul, que é da Universidade do Minho. São pessoas fantásticas que nós temos trabalhado juntos aí, né? Londrina, Portugal, está sendo muito próspero. E eles nos ajudaram a conectar com o pessoal lá de Ourém, que é onde tem o Santuário de Fátima. E nós temos uma reunião agendada para a semana que vem.
E com a ajuda de Londrina e de Guimarães, nós vamos transformar Fátima e Nova Fátima em cidades próximas. Ok, esse é o objetivo do... Fiquei curioso sobre o Paraná Day, é isso? Londrina Paraná Londrina Day. Paraná Day, que vai ser Isso. só... Ok. Vai ser só Em que é que Londrina consiste Day. esse evento? Houve aqui há pouco tempo, não foi? Sim. O que é que consiste esse evento? Quais é que são as dinâmicas? Qual é que... Nós temos um dia inteiro de programação, então nós convidamos todas as embaixadas, todos os consulados, todas as cidades irmãs e outros parceiros, como, por exemplo, o Reino Unido. Londrina tem um memorando de entendimento já assinado entre a cidade de Londrina e o governo do Reino Unido. Isso é uma relação paradiplomática, né? Porque as relações diplomáticas, daí ela é país com país, a relação município daí já fica um pouco mais simplificada. E este evento nós convidamos todos esses atores internacionais e nós trabalhamos um dia inteiro com trocas. Durante a manhã é um dia dedicado a Londrina mesmo, então pela manhã é feita a apresentação institucional da cidade de Londrina, os potenciais da cidade de Londrina, atrativos de investimento para cá. E tem aqueles discursos de abertura, né, do prefeito e dos atores políticos aqui da cidade. E depois tem um intervalo para o almoço. Ao longo da tarde, este ano especificamente, a temática foi o agro forte e sustentável. Então, nós tivemos apresentações da Sociedade Rural do Paraná e da Sociedade Rural do Brasil, e também apresentações de membros da Câmara de Comércio do Canadá, da Embaixada da Dinamarca e da Embaixada da Espanha, para poder mostrar o potencial de troca de experiências, tanto em negócios quanto também em tecnologia, na área do agro, e foi muito positivo. Esta capacidade e quase pujança de internacionalização de Londrina começou a ser vincada há quantos anos? Este projeto começou quando? As cidades irmãs, algumas existem já desde a década de 70, mas é aquilo que eu disse no início, eram relações um pouco espalhadas. Só por estar escrito, quase. Isso. Agora, aí, com a centralização da coordenação das relações internacionais, nós iniciamos em 2021. Então, são 4 anos aí de trabalho, e eu digo que nós tivemos um alcance global, literalmente, de vários resultados atingidos. É interessante pensar nisso, porque acho que vai ser um bom episódio, porque as pessoas não conseguem perceber o impacto que as relações internacionais têm no município em algo mais estreito, numa era em que, ou seja, os Estados continuam a dominar a política internacional, inevitavelmente. Que espaço é que Londrina, neste caso Londrina, consegue ter para, não digo impactar, mas pensar acerca de desafios e questões globais? Eu acredito que precisamos sempre fazer a nossa parte. E se uma cidade ela se dispõe a entender todos os desafios globais e fazer a parte dela, e ela vai conectando nessa boa prática com outras cidades também, juntos nós vamos mudar o mundo, né? Então, a união do país com o país, né, ou das organizações, como por exemplo a ONU, ela promove mundo afora iniciativas de boas práticas, sustentabilidade, paz. Mas quando a cidade conecta com a outra cidade e tem essas iniciativas, isso vai acontecendo um pinguinho em cada pedacinho ali do mapa mundi. Quando você vê, o mundo vai ser um lugar melhor. Então, e internamente no Brasil, nós estamos a falar externamente com cidades que estão fora do Brasil, como é que é esta ligação de Londrina com outros municípios, com outros estados também? É uma parte que integras? No meu dia a dia, não tanto, porque o meu papel é justamente buscar fronteiras afora, né? Mas isso acontece, temos aqui algumas associações de conexão de municípios. Nós temos a Associação de Município do Norte do Paraná, temos a Associação Paranaense, temos a Frente Nacional dos Prefeitos, que é onde todos eles se unem para justamente olhar pautas, tanto globais quanto nacionais, para trazer para suas cidades e atuar. Então, existe sim, de forma organizada, esse fomento aí à sustentabilidade e às pautas mais urgentes. Existe essa organização. E olhando para o futuro, daqui a 10 anos, em termos, obviamente, de presença internacional, como é que perspectivas Londrina? Daqui a 10 anos, eu imagino que quando alguém fala assim, nossa, quero investir no Brasil, a pessoa vai pensar em Londrina. Essa é a minha ideia. Então, e como é que se construiu e como é que se vai construir daqui para a frente essa imagem internacional e olhar para o Brasil e pensar muito em Londrina? É importante, é o que eu disse ali, organizar a casa.
né? Uma cidade ela tem que estar bem administrada, bem estruturada e com muita transparência. Principalmente na política internacional, na política nacional todos sabem como funcionam, né? Existem leis que regulamentam o orçamento municipal, o orçamento estadual, federal, então segue-se todo um ritual de leis. Mas fora do Brasil isso não é tão conhecido, porque cada país tem a sua metodologia própria, a sua legislação própria, né? É importante que a cidade ela invista na transparência, em sistemas, na integridade pública, e isso são práticas defendidas pela OCDE que nós trouxemos para Londrina. Quanto mais eu colocar mundo afora que Londrina é uma cidade transparente, Londrina recebeu várias vezes a primeira colocação no ranking de cidade mais transparente do Brasil, isso faz diferença naquele olhar do exterior para cá. Ao mesmo tempo que tentam essa internacionalização, é importante internamente estarem obviamente consolidados como município para conseguir exportar esta ideia e esta base que depois muitas cidades irmãs querem alcançar, certamente que é esse o objetivo. Exatamente, então precisa andar em paralelo, ao mesmo tempo que nós estamos ali promovendo Londrina para o mundo, nós temos que promover boas práticas de administração, transparência, integridade dentro da cidade, e isso tem acontecido em paralelo, né, um trabalho que é feito pela governança pública e controladoria geral do município, que é um outro setor importante também. E essa integração do setor de governança e relações internacionais com todos os setores do município é importante justamente por isso, para que possamos caminhar lado a lado. Para o mesmo caminho para conseguir... Ok, estou a perceber. Exato. Então e como é que a população de Londrina reage? Ou seja, se consegue perceber e sentir este processo de internacionalização, ou seja, se sente envolvida, ou é algo ainda que é distante e se o objetivo é aproximar esta ligação e esta internacionalização de Londrina com o cidadão, com a pessoa que cá vive? É importante aproximar, e esse também é um processo passo a passo, porque nós temos recebido delegações internacionais cada vez mais frequentes em Londrina, e a cidade precisa estar preparada. Se você vai a um restaurante e não fala português, é preciso que eles tenham ali naquele restaurante um garçom que fala inglês ou espanhol, né? Ou japonês, né? Mas que seja o inglês, vamos dizer assim, que é mais fácil de todos compreenderem. As delegações todas fora acabam falando inglês. Mas a cidade precisa estar preparada para esse crescimento global. Então, se nós queremos aqui fomentar o turismo, eu tenho que ter placas indicativas em português e inglês. É uma preparação também que o município precisa ter. Para as pessoas se sentirem confortáveis e os habitantes perceberem que algo está a acontecer e algo está a mudar. Exatamente. E assim, aí os próprios habitantes também, porque quando eu digo uma transformação, a gente tem que começar desde o pequenininho lá, né? O ensino básico, ele precisa ter também possibilidades de ensino de idiomas para os pequenininhos, para que eles possam já crescer numa cidade, talvez... não digo uma cidade bilíngue, quem sabe, isso é um sonho distante, mas ainda tá no sonho. Mas uma cidade preparada para que esse pequenininho que aprende o inglês lá no ensino básico, quando ele chegar na adolescência, ele já está fluente, ele pode arrumar um emprego bom, e ele, quando recebe pessoas de fora aqui, vai ser essa pessoa que vai poder prestar um bom atendimento. Então, e quais é que são os indicadores quase que podemos usar para medir o impacto deste processo de internacionalização? Ou seja, como é que podemos medir e sentir, se é possível, obviamente, o sucesso deste tipo de cooperação internacional? Eu acho que assim, até são bons indicadores as cidades irmãs com relações ativas, né? Nós tínhamos ali 2 cidades irmãs com relações ativas, hoje nós temos 8. Hoje, no total, nós temos 11 cidades irmãs, algumas ainda não têm a relação ativa. Acordos de cooperação internacionais, nós temos hoje também, nós tínhamos 0 e hoje nós temos uns 6, 7. Então, são indicadores do que vão acontecendo ao longo desse tempo de trabalho. Mas eu acho que para medir isso também na população, é importante ter indicadores de pessoas que falam inglês, pessoas que trabalham em multinacionais, número de multinacionais que começaram a procurar e venham a se instalar em Londrina, isso também é um indicador que possa medir o crescimento internacional de uma cidade. E, além das cidades irmãs, obviamente, há cidades fora dessas, ou modelos internacionais que influenciaram o caminho que Londrina está a seguir e são um exemplo, e por acaso não são cidades irmãs? Existem esse tipo de... Existem, nós estamos trabalhando aí numa aproximação com a cidade de Liverpool, na Inglaterra, porque justamente pelas pautas globais de sustentabilidade e objetivos de desenvolvimento sustentável, Liverpool é um hub dessas atuações e o estado do Paraná também. Então, nossa proximidade com o governo do estado, ele proporcionou que a gente pudesse se aproximar de Liverpool
E ainda que não seja uma cidade irmã, é uma cidade que nós estamos iniciando uma troca de experiências e eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muito a contribuir uma com a outra. E como é que o governo federal do Brasil ahm, olha para este tipo de atuação internacional ligada, neste caso, ao Estado, ao município? Se existe um tipo de incentivo, se é um bocadinho desenrasca-te e nós não queremos bem saber qual é que é o teu tipo de estratégia, qual é essa ligação? A gente tem trabalhado em alguma harmonia com as embaixadas e também com o Ministério das Relações Exteriores para seguir as diretrizes. As relações internacionais do município com países, eles não devem acontecer desde que tenham também a participação do governo federal. Então, o município ele não pode avançar a linha, né? O governo federal é quem faz a relação com o outro governo federal. O município ele faz uma relação cidade com cidade paradiplomática, mas tem sido sempre comunicado. Ou seja, os traços, as linhas grandes e que são estabelecidas pelo governo federal. Ok. Sim, sim. E, por exemplo, a nossa relação aí que está iniciando agora com a Angola. O convite para essa delegação da Angola visitar Londrina, ela foi feito via embaixada. Não é uma coisa que é enviada direto, porque precisa ter essa comunicação também com as embaixadas, com o Itamaraty. Então, a gente tem trabalhado e aprendido junto. E o que é que faz uma cidade como Londrina ser atrativa, sei lá, que seja para os estudantes, investidores internacionais? Como é que se pode fazer isso? Implicações práticas e aplicações práticas para as pessoas em Portugal, em Inglaterra, quererem vir estudar, investir, trabalhar aqui em Londrina? É importante. Londrina é uma cidade que está em constante prosperidade, né? É uma cidade que está crescendo. Nós temos quase 600 mil habitantes. E tem várias empresas aqui multinacionais, principalmente na área de tecnologia, na indústria metalmecânica. É uma empresa muito forte na indústria da construção civil e uma prestadora de serviços de excelência. Temos cerca de 50 mil estudantes universitários na região metropolitana de Londrina, e isso é um número bem grande, que pode também ser um atrativo para grandes companhias virem para cá, porque a mão de obra qualificada está sendo preparada aqui. E eu acredito que grandes universidades, como a Universidade Estadual de Londrina, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que também é muito voltada para a área de engenharia, temos universidades particulares aqui de alta qualidade também, e poderiam ser pontes de troca e de intercâmbio de estudantes. Então, fica o convite, me procurem para a gente poder conectá-los. Eu fiz aqui uma anotação. Vais-me corrigir se estiver errado, obviamente, mas eu sinto que vivemos numa era em que estes atores, sejam eles não estatais, cidades, empresas, universidades, têm uma influência que tem vindo a crescer nas relações internacionais. Achas que o sistema internacional tradicional está preparado e está em constante adaptação para esta transformação, com esta implicação de novos atores que são não estatais? Eu acredito que sim, é uma construção que está em andamento ainda, e quanto mais as cidades tiverem um olhar para que é importante elas pensarem de forma internacional, isso ajuda o país como um todo, né? Então, se Londrina está aqui com essas iniciativas de internacionalização, Londrina é uma cidade brasileira, ou seja, Londrina é uma cidade do Brasil que está levando também o nome do país. E acho que quanto mais cidades do Brasil tiverem esse olhar para a internacionalização, mais fortalecida fica também a relação internacional do país, e isso acontece também nos outros países. Então, na Itália, em Portugal, quanto mais cidades tiverem iniciativas de internacionalização, ela também fortalece o posicionamento do seu país, desde que trabalhem em alinhamento. Nunca pode avançar, né, a linha da relação exterior do país. Então acreditas nessa base do sistema internacional que no futuro, sejam eles os conflitos, as negociações internacionais, vão passar mais por cidades e pelos municípios? Obviamente que o foco será sempre as embaixadas, mas nesse tipo de espaço temporal, achas que é possível isso acontecer? É difícil afirmar que as organizações e as grandes decisões vão passar pelos municípios. Eu acredito que não seja o caso, porque aí a gente tem que sempre estar debaixo daquela linha de administração federal,
né? Mas cidades com cidades, eu acho que vai conseguir promover mais fortalecimento nas relações nos entes federativos também. E a cidade com a cidade, ela aproxima mais as pessoas. Quanto mais próximas as pessoas estão, independente de que lugar do mundo ela está, mais paz a gente consegue promover no mundo. E sentes nos últimos anos essa ideia de cooperação, de globalização, sentes que é crescente? Ou que essa ideia tem vindo a ser mais combativa, existe um fechamento global, o que é que tu sentes? Eu sinto que o cenário, ele não mudou. Sempre foi um cenário arriscado. A diferença agora é que nós temos acesso às informações em tempo real, né? Falar, mas está acontecendo ali, né, desentendimentos entre nações, sempre teve. A diferença é que demorava mais para chegar a informação. Então, se nós usarmos a informação em tempo real para ficar sabendo das notícias e também usar nossas ferramentas de contato em tempo real para nos aproximarmos e promovermos amizade, paz, troca de ideias e cooperação, nós conseguimos balancear, né, essa régua e promover mais paz no mundo. Esse é o cenário ideal. Mas sentes que acontece, que tem acontecido, ou estamos quase a retroceder e a ser quase cada país por si e numa lógica mais realista, mais só, deixando aquela lógica mais interdependentista? O que é que tu sentes nesse nível? Eu acho que a tendência é aumentar a cooperação. Porque eu vejo assim, principalmente nas pautas de sustentabilidade e preservação ambiental, se não houver cooperação, fica difícil de avançar. E eu vejo que assim, a tendência, ou talvez até a obrigação, é que tenha mais cooperação e isso venha a crescer, se fortalecer. Então, olhas para o cenário global com alguma positividade atualmente? Eu olho com positividade. Eu acredito que vai ser uma coisa inevitável a cooperação global. Qual é que é o nível de cooperação global da América, neste caso América Latina, e da Europa, e qual é que pode ser a importância atualmente? Principalmente, eles têm um olhar muito forte aí para negócios, né? Então, principalmente para negócios, eles têm trazido algumas intenções de fortalecer os negócios do Mercosul, né? Mas eu tenho um olhar institucional, não só para negócios. O meu olhar ele é um pouco mais abrangente. E a cooperação com a Europa, com a América do Norte, América do Sul, é importante para que tenha conexões, né, com a África, outros países da Ásia. É importante para que tenha conexões. Precisamos criar conexões. E a partir disso, todo o desenvolvimento ele vem na sequência. Para encerrar o episódio, numa perspectiva futura, sentes que o modelo de organização administrativa do Brasil a longo prazo precisa de algum tipo de reforma? Neste caso, Londrina tem liberdade suficiente? Devia ter menos capacidade, menos poder? O que é que tu sentes em relação a essa organização? Eu acredito que ela funciona bem. Talvez ela precise ser menos burocrática. Por exemplo, o acesso a recursos, a distribuição de renda, talvez tenha que ser reestudado para equilibrar melhor. Mas o acesso a oportunidades e eu vejo que assim, eu trabalho com essa conexão de cidades, mas eu acho que dentro do próprio país talvez fosse interessante ter uma conexão maior entre municípios para troca de boas práticas. Que não existe. Que não, essas trocas de boas práticas com as cidades irmãs, internamente isso. não... Poderia ser porque, por exemplo, nós temos uma disparidade em regiões do Brasil que eles falam, o Sul e o Sudeste, ele tem, né, ele fica 70% do mercado fica para esse lado. Então, nós poderíamos talvez cooperar com conhecimento com outras regiões para que elas também venham a se desenvolver dentro das suas realidades. E isso, talvez a própria burocracia da administração, ela acaba travando. Então, ou seja, fazer um bocadinho aquilo que Londrina faz com outras cidades irmãs fora de Londrina, fora do Brasil, internamente. Para poder fomentar a pujança aí dessas cidades que não são tão desenvolvidas. Mas isso é um objetivo que tu sentes que parte do Governo Federal? É algo que se fala, que está na agenda? Ou que é algo que passa um bocadinho ao lado? Passou no meu coração aqui. É algo que eu não vejo isso acontecendo em nível do Governo Federal. Ainda. Pode ser que eles têm planos, eles têm programas de governo, mas essa atuação de cidade com cidade, existem as pautas, existe a Frente Nacional dos Prefeitos,
mas talvez um programa geral de promoção de trocas mesmo de experiência. Num país tão grande, olhando para Portugal é difícil pensar nisso assim, porque se calhar nem há necessidade dessa cooperação tão grande, mas no Brasil só faz sentido isso. As cidades como Londrina têm essa vontade de internacionalizar a cidade, dessa captação de boas práticas, de conhecimentos para melhorar a cidade. Só fazia sentido que no Brasil, com outros municípios mais perto, conseguissem fazer essa gestão para o país avançar num todo. Sim, seria interessante porque, por exemplo, o governo federal, eu acredito que ele deve ter banco de dados com as vocações de cada cidade. É importante identificar a vocação de cada cidade porque elas são particulares, né? Tem cidade que a vocação é turística, que está lá num cenário paradisíaco, natural. Então, é diferente, por exemplo, de Londrina, que é uma cidade que está aqui no interior. Então, cada cidade tem a sua vocação. Talvez fazer uma conexão, cidades com vocações semelhantes, para que elas possam começar aí essas trocas e cooperação. Por que não? Programa desse. Acho que foi uma maneira muito, muito interessante de encerrar o episódio. Para a malta que está lá em casa, ficámos a conhecer assim um bocadinho mais do papel desta internacionalização e das relações internacionais no município, neste caso em particular de Londrina, a quem eu convido também a todos a visitarem, no estado de Paraná, no Brasil. Muito obrigado por ter aceito o convite. Lá em casa, obrigado. Vimos no próximo episódio. Até lá. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.